Boa tarde a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja no coração de todos aí presentes, hoje, agora e sempre. A nossa reunião de hoje é através dessa tecnologia, devido à situação que atravessa o nosso país e o mundo inteiro, né? E desejosos estamos para que isso possa passar e que em breve a gente possamos estarmos juntos fisicamente, mas não nos impede que juntos estejamos irmanados nessa corrente do bem e do amor. O tema a ser desenvolvido na tarde de hoje é sobre a reencarnação. A reencarnação, segundo Allan Kardec, é a volta do espírito a um corpo diferente. Já o termo ressurreição é a volta do morto ao mesmo corpo. Eu falo ressurreição porque essa semana comemora essa Semana Santa. É um feriado religioso, um feriado que é do calendário, em que se comemora a passagem do Cristo, dos nossos irmãos católicos que fazem essas comemorações. O Cristo, ele foi crucificado na sexta-feira e no domingo ele aparece como se fosse ressurgindo, daí o termo ressurreição. Para nós espíritas entendemos que ressurreição, a volta do espírito a um corpo que estava morto, ela não seria viável. Entendemos sim que o fenômeno da reencarnação, a volta do espírito a um novo corpo, esse sim, ele está dentro da concepção espírita em que acreditamos. No capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, fala-se claramente sobre a reencarnação. A reencarnação, ela é uma oportunidade para que reparamos faltas passadas e para que possamos aprender. Vamos retomar o Livro dos Espíritos na questão 167. Qual a finalidade da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Aonde estaria a justiça sem isso? Na questão 168. O número das existências corpóreas é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Quando se despojou de todas as impurezas, não precisa mais das provas corpóreas. Então, da necessidade de evolução, de crescimento, da própria melhoria do espírito, o instrumento é o corpo físico numa nova existência, chamado de reencarnação. Na questão 169, o número de existências corpóreas é limitado ao espírito ou se ele reencarna perpetuamente? Resposta dos espíritos: não, aquele que caminha depressa se poupa muitas provas. Entretanto, essas encarnações sucessivas são sempre numerosas, porque o progresso é quase infinito. Eu estive há uns 20 dias atrás num congresso de saúde e espiritualidade, um congresso internacional. E eu assisti algumas palestras. Uma dessas palestras falava sobre o perfil daquelas pessoas que lembram de vidas passadas. A expositora, uma psicóloga, que na sua tese de doutorado ela busca essas evidências, né, de reencarnação, ela citou alguns casos. Um desses casos diz respeito a uma criança do país chamado Sri Lanka. Essa criança, com 3 anos de idade, ela lembra de sua existência anterior. Ela teria sido um vendedor de incensos. Ela teria sido um homem vendedor de incenso e que, segundo a lembrança dessa criança, ela teria desencarnado através de um acidente. E esse acidente estava, vamos dizer assim, marcado, estampado nas suas manchas de nascença. Ela tinha manchas hipocrômicas, manchas brancas, na sua linha média do peito, do lado esquerdo e na parte inferior das costelas. Essas manchas, segundo ela, teriam sido atribuídas à forma como ela desencarnou.
Uma criança de 3 anos lembrar dessas coisas, ela chamou a atenção. Mas essas lembranças foram se tornando mais fortes, ao ponto que a sua mãe ficou preocupada. E isso se tornou público. E um pesquisador norte-americano que busca evidências de reencarnação, ele foi até esse país para buscar provas da veracidade dessas informações dessa criança. E foram feitos 20 averiguações, 20 afirmações, né, que essa criança fez. Ela se dizia que morou numa determinada cidade, ela falou que ela teria sido desencarnada dessa forma que nós já falamos, ela também falou que ela tinha sido uma pessoa que vendia incenso, diz o nome dessa pessoa, diz o nome da sua esposa na reencarnação anterior, ela conta que casou 2 vezes e outras coisas mais. Dessas 20 afirmações, 14 foram comprovadas. Aí vocês vão perguntar, e as outras 6? Das 6, 3 não puderam ter sido comprovadas, contudo não foram verídicas. Não poderiam ser constatadas como inverídicas. Apenas as 3 das 20 não bateu a informação com que a criança tinha falado. Então, diante dessa situação, né, é uma evidência, né, forte de que a reencarnação é um fenômeno, né, que realmente ele pode ser comprovado. Esse pesquisador nem espírita ele é, né, mas ele usou uma metodologia, né, para comprovar a existência, assim como Kardec no século XIX fez para comprovar a existência dos espíritos, certo? Bom, existem também outras evidências de encarnação que a gente poderia estar aqui citando, né? Várias evidências de encarnação. A gente não é objetivo nosso a gente buscar mostrar quem foi fulano em épocas passadas. Isso até gera certas polêmicas. Mas o que importa é que a encarnação hoje ela chama a atenção de pessoas que não são espíritas, que buscam a evidências, né, desses fenômenos de encarnação. Certo? A reencarnação é uma grande oportunidade para a gente exercitar o perdão. Porque quando a gente volta nessa existência, a gente reencontra com aquelas pessoas do nosso passado em que foram nossos desafetos, em que nós prejudicamos, em que nós não tivemos uma postura, né, cristã com essas pessoas. E temos a oportunidade de reparar essas faltas. Eu me lembrei aqui agora, só para ilustrar, também um filme, né, que chama Uma Longa Viagem, né? É um filme que tem algumas cenas que são fortes, mas ele é um filme baseado em fatos reais, em que retrata a vida, né, de um militar, de um soldado britânico que foi na Segunda Guerra Mundial capturado pelas forças inimigas, no caso os japoneses. E esses militares que foram capturados, eles foram obrigados a fazer um trabalho numa construção de uma ferrovia, que é chamada Ferrovia da Morte. É uma ferrovia que liga Mianmar até a Birmânia, né? Que são o Sri Lanka. São países, né, da Ásia. E a construção dessa ferrovia é uma construção muito perigosa e muito, assim, com muitos riscos. E esse soldado britânico, ele passou por situações, ele foi violentado, ele foi preso, torturado, né? E quando terminou a guerra, ele retorna para o seu país de origem, para a Inglaterra. Mas marcas profundas ficaram estampadas, né, dentro do seu corpo e do seu perispírito, da sua alma. E ele não consegue ter paz, ele não consegue ter um sono tranquilo, ele tem pesadelos. E ele também, ele através de ajuda profissional também e de sua esposa, né, que é interpretada pela atriz Nicole Kidman, ele tenta resgatar esse passado dele. E ele consegue localizar essa pessoa que havia o torturado, esse soldado japonês. E ele vai até o local, né, onde ele passou boa parte desse período de guerra, e ele reencontra com essa pessoa.
E esse reencontro, né, com essa pessoa, ele trouxe à tona um sentimento, inicialmente um sentimento de ódio, de raiva, mas depois ele enxerga no seu opositor um espelho dele mesmo. Ele percebe que essa pessoa, que esse japonês, né, esse torturador, ele tinha muito a ver com coisas que ele mesmo tinha de pessoal. Então ele tinha os mesmos hobbies, tinha os mesmos gostos, né? E ele se entrega ao perdão. Então ele perdoa essa pessoa. E eles se tornam amigos nessa própria existência. Então não houve necessidade dele reencarnar, né? Ou talvez possa até haver por um outro motivo, mas para ele exercitar o perdão nessa própria existência, ele teve a chance e ele aproveitou essa chance de perdoar. E a partir daí eles se tornam amigos. Então é interessante isso, porque aconteceu isso em vida. Né? Em vida ele pôde praticar o perdão, certo? Então isso é muito bonito, só para ilustrar. E também vamos lembrar aqui um poema, né, de Alta de Souza, através da mediunidade abençoada do Chico, que fala sobre o perdão. Então ela diz o seguinte: aprende o perdão com a vida. Aprende o perdão com a vida. O luar com que te elevas é um beijo que o sol de longe envia à face das trevas. Então, o luar com que te elevas é um beijo que o sol envia de longe à face das trevas. Então, esse militar, no Lomax britânico, ele fez esse sol na escuridão. Então, ele teve a oportunidade e exercitou o perdão e se tornou mais leve, né? Que maravilha que é, né? Ele ter feito isso, que exemplo maravilhoso, tá? Também retomando ao Chico, o Chico foi uma pessoa, né, que ele sofreu tantas violências, né, tantas garfadas ele teve quando ele era criança, quando a mãe desencarnou e ele foi morar na casa da madrinha. Mas ele teve, né, esse espírito iluminado, né, ele é um espírito iluminado e ele perdoou a sua madrinha, né? E mais tarde ele encontra, né, com a sua mãe e que a sua mãe sempre o amparando, sempre o fortalecendo, né? Então isso é maravilhoso. Bezerra de Menezes também, do livro Perdão e Vida, através do Chico, né? Ele também nos fala: nunca te arrependerás das boas palavras que pronunciares com relação aos que se considera teus inimigos. Então, boas palavras aos que te consideram seus inimigos. Então, a gente tem um sentimento, né? A gente, em vez de, quando a pessoa nos agredir, a gente poder estar dirigindo, né? Sentimentos, né? Alguma coisa que seja contrário àquele ataque que a gente recebe. Se a gente não tem ainda essa, vamos dizer assim, essa grandeza do Chico, que pelo menos assim a gente saiba, né? Entender, perdoar de uma outra forma, não emitindo pensamentos ruins para aquela pessoa, né? Fazendo vibrações com prece, ou às vezes mantendo silêncio, certo? E Bezerra, né, nos fala que os verdadeiros médicos, como os verdadeiros professores, procuram curar e encaminhar espíritos ao roteiro do bem, à disciplina do amor, ao carreiro da caridade, e tornam cada vez mais ricos da amizade dos clientes e alunos, das bênçãos de Deus, adquirindo uma boa consciência e a paz do dever cumprido, né? Então, isso é o Dr. Bezerra. Nós estamos lembrando aqui o Dr. Bezerra, por quê? Porque nós estamos passando nessa fase dessa pandemia, e a gente encontra verdadeiros heróis e verdadeiros emissários do Cristo. Por quê? Porque eles estão arriscando a própria vida para poder salvar outras vidas, né? A gente vê no caso aí da Itália e outros países, quantos profissionais de saúde que desencarnaram, né, trabalhando ali, não é mesmo? Além disso, também vemos outros profissionais que durante essa pandemia estão aí exercitando o seu trabalho, né? Como, por exemplo, né, os profissionais da área de segurança pública, os caminhoneiros, né, que permitem que os alimentos cheguem até aos distribuidores e nós podemos adquiri-los, não é mesmo? Os entregadores, não é mesmo? São às vezes motoboys,
que estão aí levando até a residência, né, de todos nós, o alimento e aquelas necessidades básicas que a gente precisa nesse momento de isolamento. Certo? Então, que Jesus abençoe a esses trabalhadores, né, que estão fazendo esse trabalho aí, para que possam levar, né, até a cada um de nós o básico e o essencial, não é mesmo? O Bezerra, né, nos encontros que a gente tem sobre os encontros médicos espíritas, né, é falado que o diploma do médico espírita ele pertence a Jesus, né? E Bezerra ele teve, né, esse desprendimento, né, de exercer a medicina dessa forma, não é mesmo? Então a gente roga, né, ao Dr. Bezerra, a gente roga aos espíritos de luz, né, que possam levar as boas vibrações ao nosso planeta, ao nosso país, né, ao nosso estado, à nossa cidade, e que nesse momento que todos nós estamos passando, que a gente possa extrair dele os frutos necessários para a nossa evolução, para a nossa existência, não é mesmo? E que isso possa passar, como diz o Chico, né, que tudo passa. E para encerrar a nossa conversa de hoje, também vamos retomar ao nosso querido Chico, não é mesmo? E que ele nos diz essa mensagem aqui que é pertinente no nosso tema dessa tarde de hoje. Já vivemos muitas existências, estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e resolvermos os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Na reencarnação, ninguém erra de endereço, Chico Xavier. Esse mês de abril, né, que semana passada comemorou-se o nascimento, né, a encarnação de Chico Xavier, dia 2 de abril, nós gostaríamos de lembrar ao Chico, de agradecer a ele por tudo que ele tem nos feito e nos faz, né, através de sua obra e do seu exemplo. Que Deus possa abençoar a todos e que, mesmo que a gente esteja aqui distantes fisicamente, que possamos, neste momento, elevar nosso pensamento e recebermos as boas vibrações como se estivesse tomando um passe, como estaríamos aí nessa tarde de terça-feira. Deus ampare a todos e Jesus conforte a cada um e que em breve possamos estarmos juntos em mais um trabalho de terça-feira. Que assim seja. Boa tarde a todos.